Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vamos então nos posicionar frente aos conhecimentos demandados pela literatura até então, né? A gente já tem na playlist. O nome da playlist chama As Dimensões do Mundo das Ideias. E aí, nessa playlist, a gente tem embarcado decrescentemente no sentido da escada desse repertório de assimilar, né, a partir da conexão com a história, os perfumes sensitivos modelados pela formalidade de contar, né, e de tornar vivo a partir da obra de guardar, dos volumes de dados que a gente tem dentro da desses bancos vivos, né, que a gente chama de museu, e até mesmo das heranças de personagens que carregam contas, né, histórias que são passadas de família em família e soluções, né? Por que não dizer as soluções? Muitas das soluções que a gente tem e desenvolve preciosidade de ter, muitas receitas que a gente tem partem desses momentos históricos, né? A gente já veio descendo e falou de vários deles, até porque o tempo ele é uma conexão. O tempo ele nunca para, ele nunca nasce, ele nunca ele nunca morre. O tempo ele está preservando a nossa conexão com a vida. E por relação desse tempo que nasceu em função das nossas operações, né, nessa artificialidade dos animais se desanimarem frente às dimensões de se entregar a esse tempo, né, por escalas e por compreensões, a gente conseguiu chegar em um momento histórico que a gente colocou um título, né? A academia colocou um título porque esse título ele é representativo. Nenhum título abre uma porta de consentimentos sem sem conexão com uma repartição dessa escala de tempo. E nesse momento histórico, no século XVI, a gente volta para o momento que a gente chama de classicismo. Bom, o que é o classicismo? Né? O classicismo é um motor de inovação onde a sociedade começa a conciliar toda a sua possibilidade de invenção, ou seja, à luz de ideias por soluções e acordos de representatividade dos seres em função de agirem e se formarem para poderem terem motivações dessas revoluções de invenções de classe. Porque quando a gente tende a formar pessoas, a gente tende a nascer pessoas e entregar pessoas para determinadas ações, a gente precisa de
instalar nessas pessoas uma performance predileta. Por que isso? Porque é observado ao longo dos anos, ao longo das escalas, que quem mexe muito com terra tende uma escala pré-condicionada por desimpulso nervoso de formações orgânicas que trajeciona-se para se desenvolver com essa natureza, esse trabalho. E aí ele se encaixa, se entrega e se ama. Porque o trabalho é uma forma relativa de autocuidado, de autoamor, de autonomia. Não é mesmo? E a gente precisa, além do dinheiro e da artificialidade, dos protestos de dimensões que recebem dessa parte um lucro, ser honrado por isso, ser respeitado, a gente precisa de recolher amor e sensibilidade que nos entrega o cuidado, né? E então existe algumas coisas que são no domínio público perseverantes, né, na formação dos seres, na forma de classificar esses seres. E a gente tem a natureza, a pura verdade classificatória. A natureza é o chapéu seletor. É ela que vai dizer sobre o espelho das atividades de extrações da natureza aquilo que nós devemos nos formar. E existem academias, existem pessoas que possuem esse conhecimento por observação constante dos seres em desenvolvimento nessas escalas de tempo. E ao longo da vida e ao longo do final da vida, sobre a paciência e a sobrevivência, entrega-se o valor mais puro dessa precisão de desinformar por trabalho uma noção de imagem e equilíbrio. Isso chama qualidade e técnica. Isso tende-se a acionar-nos pela tecnologia das imersões harmônicas que expressam esse campo de compositor harmônico, né? Isso é muito surpreendente, isso é muito artístico e isso é muito correto para que a gente possa, a partir desse conhecimento, confiar. Até porque existem filhos dos arrozeiros, existem filhos dos pés de feijão, existem filhos dos pés de bananeiras. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem organismos que têm maior conciliação com potenciais ativadores de campos harmônicos. Esses ativadores, eles têm por natureza decorrente fluxos de frequências e admissões nesse projeto de organismos desenvolver digestões, né? A gente tem cores, a gente tem sons, a gente tem tatos, a gente tem cheiros, a gente tem um punhal de coisas. E aí a gente também tem o desenvolvimento disso, que é as costuras desses bens sensitivos, né? E isso tem deixado tudo muito embaralhado e comunal, no sentido capital. E aí as pessoas elas têm se desenvolvido em enganos pela arte da função capital e às vezes elas se corrompem por capitalização. E aí elas perdem a graça de viver
pelo dom de segmentar a natureza que depõe e declara sobre si mesmo a especialidade que lhe vem ser vivo e de servir essa vida pelo gosto de auto-ser e se amar no fundamento da verdade encontrar a vida. E essa vida que eu estou falando é a parceira, é a resistência, né? Por que eu estou falando isso? Porque a artificialidade dos seres sobre escala de capital e o acréscimo da comunhão de comunicação de bens e artifícios de contrações deixou tudo muito, digamos que, descartável. Até mesmo os controladores de produtos têm desenvolvido o descartes para os seus produtos, né? E isso vem desaceitando a corrupção do ser frente ao domínio de encontrar da natureza a verdade e a vida, né? Bom, existem as pessoas que entendem e que desassegurem saber sobre as personalidades da vida que conseguiram chegar com paciência na fundamentalização de ser um agente informado, né? Por que eu estou falando isso? Porque nessa condição de vida a gente tem operações primas, mais uma vez, e essas operações primas elas estão digitadas na inteligência do próprio ser, no espelho de ser. E esse espelho de ser está ligado ao sistema fisiológico. É isso mesmo. Ao entendimento dessa decomposição que se encontra no interior, no íntimo do ser. E aí, o espírito, que a gente diz, né, ele encontra a resposta cognitiva que assente do ser revelar aquilo que ele significa ser, aquilo que ele ama ser, aquilo que ele sacrifica-se para ser, né? Bom, então vamos pensar assim, numa condição. Se para eu ser eu preciso de alimentações, eu preciso de fontes alimentícias. E se para eu ser melhor, eu preciso de melhorar a minha relação com essas fontes alimentícias, a sensibilidade é o produto que me diz na parte dessa relação o quanto eu tenho e posso desenvolver em função dela. E dentro das 5 funções de bens, eu encontro qual que é o dígito que eu tenho maior empenho. E aí, desse maior empenho, eu sacrifico todos os outros em função de uma formação. Porém, os outros eles vão desarcar com o equilíbrio desse informador, desse agente formador, né? Por quê? Porque como a gente precisa de alimento, a gente precisa de vários tipos de alimento. Porém, ele precisa ser mais temperado, mais informado dentre os demais. Por quê? Porque desse nós conseguimos saber sobre
saber superior sobre qualquer desencontro. Quando a gente sabe de um superior, esse um superior ele consegue afirmar sobre consentimento sensitivo cada vez mais fino, mais íntimo. E aí essa é a versão, né? Bom, então se a gente tem essa mão de desenvolvimento alimentício, né? A gente tem esse desimpulso nervoso que navega no nosso interior e classifica por navegação aquilo que aceita, aquilo que limita e aquilo que deslimita. E aí a gente começa a entender o que é bom e gravar o que é bom. Nessa arte, a gente chega na atenção desse tempo aqui, ó, século XVI. Chamamos de classicismo. Mas isso que eu falei é algo que acontece desde toda a vida, né? Só que o classicismo ele começa a formar superioridade, para formar agência, né? Agência para esse comprometimento, para isso. E essa agência para isso vem classificando tudo. O que classifica tudo? São operações lógicas. Então a gente chama a matemática para da matéria a gente vê a temática nesse descomprimento de frequência, de ação e frequência de reação. Então o fresco reconhece a eminência, a ação e desreage a ela sobre uma escala de potencial energético. E aí a gente encontra o classicismo entre 0 e 10, entre uma escala de escada, para isso chegar em um local de célula, né? E aí a gente começa a ser controlado por ela. O maquinista. Por que a gente fala do maquinista? Porque nesses trilhos do organismo a gente só tem uma forma, que é a forma humana, né? A gente só tem uma forma aqui, ó. A forma humana. E aí ela chega e reage, né? Então a gente tem a entrada e a saída. E aí nessa entrada e saída a gente pode instalar os parâmetros. E aí em cada metro que passa, por exemplo, 1, 2, 3, a gente pode considerar um arco de desacordar a distribuição desse impulso nervoso, dessa entrada
de informação, a gente pode considerar um arco de distribuir a descarga desse impulso nervoso energicamente e sair diferente. Ou seja, sair controlando parte de metro. Ou a gente pode falar de medo. E aí é por isso que a gente classifica as coisas, para poder treinar esse parâmetro de desmarcar o medo. Ou seja, desmascarar o medo. Desmascarar o medo antes que ele atinja a escala da saída medrosa. Então ele vai sair diferente de medo. Entenderam? Por que a gente tem uma agência para isso? Bom, então vamos chegar lá na etiqueta. Então por que nós etiquetamos? Porque nós precisamos aquietar a curiosidade, né? A coragem e o medo. Esses dois namorados aqui, ó. Esses dois agentes de campos de concentrações. Esses dois pais aqui, ó. Ok? Esses dois pais aqui, ó. Esses dois pés. Vô, pai e mãe e filho. Ok? Filho liga pai e mãe, vô e vó liga o filho. E aí a gente tem essa relação aqui, ó. A etiqueta, então, é a saída de O, essa saída daqui, ó, ser controlada pelos pais, pelos avós, né? Então vamos nessa artifício aqui de escala, vamos nos encontrar no classicismo, porque o classicismo ele precisa dessa etiqueta que marca a versão capitalizada e decorrente corrente para saber libertada da idade de conter mente em e relações de dar, né? De atender, entender, né? Então vamos lá. O Capital ele apagou qualquer verdade porque ele artificializou a criação de mentiras, né? O classicismo corresponde ao movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento. Primeira coisa, a arte, ela não é escura. A arte, ela
ela tem reação. O que é a reação? É o entendimento. Por mais que o entendimento ele não fale com letras, ele consegue falar por impulsos. Então, a arte, ela é um alimento. Logo, a gente tem a sabedoria desse produtor. Então, a gente tem o produtor de arte, e aí a gente tem a arte produzida, e aí a gente tem um alimento que desreparte nenhum ser, né? E aí a gente tem o parâmetro digestório. Parâmetro de gestos sobre arte. Então a gente tem o fogo, a arte e a sensação da queima, né, da digestão. Vocês precisam saber disso para entender que qualquer coisa é válida, né? Qualquer coisa pode ser classificada. Que ocorreu durante o período do Renascimento. Então, ocorreu lá no Renascimento. Por que a gente tem o Renascimento? Porque em diversos momentos históricos a sociedade se rompeu porque ela perdeu capacitância de organização. Alguém se suicidou, alguém matou alguém, alguém roubou alguém cometeu coisas, né, que não eram capazes de organizar. E o Renascimento, ele supõe-se que tudo precisa de saber onde se encontra. Ou seja, tudo precisa de organização. A arte da cruz em nossas vidas. A arte do planejamento cartesiano. E aí, aonde que eu encontro o planejamento cartesiano? Uai, na imagem. O que é uma imagem? Uma imagem é uma matriz. E o que é uma matriz? Uma matriz é algo que pode ser preenchido por agentes contrastantes. Mas se eu tenho um agente contrastante, eu tenho um alfabeto. E eu tenho vários alfabetos, porque eu tenho profundidade. Então, em uma imagem e na profundidade, o que me tem? Eu tenho um plano e eu tenho ritmos de contrair esse plano. Então eu tenho riscos que valem. Então a gente tem riscos valiosos. E desses riscos valiosos, a gente tem a gente tem áreas para encontrar esses riscos valiosos, ou seja, a gente tem países, a gente tem esportes, a gente tem áreas de trabalho. Tudo são planos com alfabetos que desportam e habilitam ações de riscos para dizer sobre os riscos o quanto eles são transduzidos em valiosidade. Eu mesmo estou ganhando a beça para dizer isso ao público, para saber disso, sobre o classicismo, né? Espero que vocês assistam e possam me deixar mais
ganhado possível, né? Porque isso é algo que é muito valioso, é muito arriscado, né? Nesse alfabeto dessas profissões. O nome do movimento que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então, chega da Idade Média, chega de medidas. Agora a gente entra na moderna. Ou seja, a gente tem a moderações, né? Faz referência aos modelos clássicos grego-romano. No campo da literatura, classicismo é um nome dado aos estilos literários que vigoravam no século XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. Então, você tem a questão das cientistas, né, dos sentidos, dizerem com profundidade aquilo que o esqueleto humano, aquilo que o homocentrismo, aquilo que uma pessoa pode desenvolver entre as escalas do paraíso, né? Que a gente viu aqui na minha imagenzinha aqui, ó. Escalas do paraíso, ó. Para sair disso. Legal, né? Desejo sexual, desejo de sabor, desejo de visual, desejo de toque. Muitos desejos nascem nessa revolução da liberdade do homem, né? A modernidade, ela tem em si o lado da liberdade. A busca pela libertação do si. O iluminismo, a saída disso, o renascimento, né? Tá, o contexto histórico. Vamos voltar no contexto histórico. Na Idade Média, período que durou 10 séculos, o principal atributo da sociedade era a religião. Então, a religião, ou um dado tempero de região, de qual você vinha, era a informação que você carregava, era o seu bloco de conter status, né? Então a região ela era o pulso de aceitamento de você, era o assentamento que você tinha. E esse ser aí, ele só pode ser da região tal para fazer alguma coisa disso, né? Então a gente tem isso. Desde o século, a gente tem 10 séculos assim, ó. E aí esses 10 séculos cansaram, né? O que é cansar? É você buscar a cura, né? Isso doer, começar a doer, começar a precisar de cura. E a cura e a libertação disso vem com a modernidade. Ou seja, parar de medir por região e começar a medir por modernidade. Ou seja, modelar os planos. Para que a gente modela os planos? Para podermos ser livres a todo impulso. Ou seja, quando me vem um impulso de uma religião, de uma região, eu posso fazer um espelho regional, porque eu sou livre para poder alquimitar e me ver livre disso.
Então, para isso, a gente precisa, para essa exorcização de impulsos, a gente não pode medir o impulso e ficar desmedindo por muito tempo. A gente precisa de aceitar e modelar os planos de descontração espiritual para poder nos curar, porque isso aqui cansou, né? Cansou a modernidade, os inventos, essas medidas, né, deixavam as pessoas muito duras, rígidas, né? E aí muitas pessoas morriam por essa dureza, por essa rigidez. A gente tem relatos históricos, né, sobre essas duras e rígidas personalidades, leis. A gente tem muitas pessoas, muitos reis se apropriando dessa mediação, dessa história medieval, né? Então precisamos disso. Esse momento esteve marcado pelo teocentrismo, cujo lema eram os dogmas e preceitos da Igreja Católica, que cada vez mais adquiria fiéis. Ou seja, a Igreja, ela nem sempre teve ali pessoas de bens. A Igreja, ela nasceu por um bem. Só que as pessoas que estavam ali por um bem são pessoas, né? São agentes que erram e que, ao tentar fazer o bem, acabam buscando o bem para si mesmas e depois para os outros. Então, seres humanos nunca são bem qualificados para essas medidas, para essa prática, né? Não, na verdade eles precisam praticar, mas eles não são bons atuantes nessa prática, porque eles cansam, né? E assim, pessoas que estivessem contra ou questionassem esses dogmas eram excomungados, além de sofrer alijamento da sociedade ou, em último caso, a morte. Tá vendo? Mortes por falhas, né? Dentro dessa questão de religião. E ser humano é uma entidade que falha por objetivo e variação de percussões desse objetivo. Não é à toa que a gente tem variado o menos possível dentro das revoluções tecnológicas. Já lá na revolução agrícola e revolução industrial, a gente já tem praticado isso a uma potência muito maior. Ou seja, errar cada vez mesmo. Você colocar um caminho com a chance de errar menor possível. Ou seja, você criar um alfabeto de riscos menor possível, né? Nessa questão de gestões, né, e organizações, planejar desses riscos valiosos e dessas áreas, você treinar os agentes para fazer com que os riscos sejam processados o mais rápido possível. Então, os riscos processados mais rápidos possíveis viram riscos decrescidos, né? Se a gente tinha um riscão e aí ele foi processado, ele, para a pessoa que processou, tá cheio de processo, ele virou um risquinho. Mas isso não quer dizer que ele não é um riscão. Por exemplo, dirigir carro. Dirigir carro é super arriscado, cara.
super arriscado. Mas como a pessoa trabalhou o alfabeto, os riscos valiosos nas áreas de avaliação, ele de repente foi decrescendo o risco para o seu comportamento, para a sua operação de processamento. E aí ele se tornou valioso porque para ele isso não é tão arriscado assim. Oferta e procura. O humanismo, que surgiu a partir do século XV na Europa, começou a questionar diversas questões, uma vez que o cientificismo despontava. Então, como que a gente vai aceitar uma sociedade com bases em agentes que são seres humanos, que cansam, né? A gente questionou e aí a gente começou a, por cansaço e por entender que o homem cansa, a gente, né, a sociedade, ela nasceu com o cientificismo, né, o cientificismo. Então, vamos ver o que a maioria sente sobre isso. Olha só. Então, não é mais religião e região que vai modernar, mas é os sentidos. Os sentidos, que a todos são iguais, sentidos. Então vamos trabalhar a matéria e vamos ver sobre a etiqueta do organismo, a desorganização dos sentidos, que vai fazer ao maior número de pessoas. Então a gente vai utilizar a estatística pelos sentidos e vai ver o que a maioria elege disso. Mas como que é essa eleição? Ela é a reação de direita, de esquerda e de centro. É os três poderes. É o poder, é o lado direito do organismo, é o lado esquerdo e é as pessoas de centro. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que existe essa eleição por sentidos e a gente tem os grupos de pessoas que estão mais para direitas de sentir a matéria sobre a relação, ou seja, a informação contratual rigida, moralizada, descendida pela nossa observação por direita, por esquerda e por meio. É isso. E aí sim a gente tem a verossimilhança regendo os sentidos e a gente conseguindo acreditar no poder das estatísticas, porque a maioria dos organismos sobre o homonocentrismo, né, o homem no centro, consegue desrodar sobre esse processo de adequação. E aí a gente tem isso, essa roda e a alimentação que move essa roda. Homem Vitruviano, 1590. Excelente, né? Muitos estudiosos foram capazes de propor novas formas de análise do mundo e da vida, que estivessem além do divino, da vida, da Vinci. Ou seja, apresentavam questões baseadas na racionalidade humana e no antropocentrismo, homem no centro do mundo. Olha que legal. Quem trouxe essa técnica? Esse momento esteve marcado por grandes transformações e descobertas históricas. As grandes navegações,
ou seja, muita coragem e o descobrimento de muitas terras. E sendo que o homem ele gosta de aproveitar o máximo possível, né, a extração. Imagina o sentimento desses alcances das navegações. A reforma protestante, que levou a uma crise religiosa, né? Sem falar que nesse momento da sociedade, as grandes navegações, nasciam muitas soluções, muitos inventores nessa época, porque muitos problemas haviam sobre a matemática de se pensar sobre lógica, aquilo que deveria ser carregado para que missões, né, de navegação conseguissem o sucesso. Então, quantos de alimento eu devo de levar, como eu devo levar o alimento, e essas percepções começaram a gerar as luzes para isso. A invenção da imprensa pelo alemão Gutenberg começou a desportar a habilidade e empregar seres para ensinar as pessoas a ler, e por conta das cópias e da facilitação, isso também ajudou na reforma protestante. O fim do sistema feudal e o início do capitalismo, sem dúvida, né? O nascimento da moeda nessa época começou a colocar as pessoas para pensar sobre soluções também. Por exemplo, as possíveis falhas capitais, como que a gente deve organizar a sociedade, como que a gente deve mediar as matérias para que elas valam capital, né? Quanto capital ela vai valer, quanta moeda determinada vai valer, o que vai dizer, né, a validade, o preço de algo. Tudo isso é muito pano para o pensamento. O cientificismo de Copérnico e Galileu, pessoas que são personalidades na época que empreenderam a realidade de pensar dos homens por esses engenhos de organização e medidas de observação dos seres sobre esses destacamentos, né? Quando a gente diz que existe alguma coisa, a gente pode ver a reação dessas pessoas sobre esse existir, até que a gente insista que existe, e aí a gente consegue ver dentro dessa insistência aquelas pessoas que conseguem se converter a essa sabedoria e aquelas que não. E aí a gente consegue organizar a sociedade por aqueles que querem comprovar a existência ou que conseguem crer em uma existência daqueles que ainda são dificultosos, né? Copérnico e Galileu. Foi nesse contexto que as pessoas buscavam novas expressões artísticas pautadas no equilíbrio clássico. E aí a gente vem de Da Vinci, de Michelangelo, de dessas artes aqui, ó. Classicismo. Não, aqui a gente está na literatura, né? Mas muitas obras. Classicismo, arte, Davi um punhado de nome, quer ver? Nicolas Paulsen, Claude Lorrain, Pompeu
Batone, Bertel. Olha que bacana. Muitos artistas. A arte nesse momento era ficcionante para as pessoas. Mostravam quanto formações as pessoas poderiam ter por desenvolver, né, filhos que conseguissem um desenvolvimento artístico, né, uma sensibilidade nessa tona de reger o organismo para entregar esse tipo de produto. Foi nesse contexto que as pessoas buscavam novas expressões artísticas pautadas no equilíbrio clássico. A arte ela vem de lá de trás, da Grécia Antiga. Né? A gente tem a ópera, o teatro. Só que nesse contexto é muito difícil você formar artistas, né? Porque muitas coisas acontecem, né? A gente tem poderes, governantes, mudanças sociais, então existem os afechamentos e os abrimentos da sociedade. Nessa época, o que acontece? Acontece o boom dessa liberdade que as pessoas buscam. E a arte, sem sombra de dúvidas, é aquilo que consegue libertar o homem desses impulsos de cercamento que a gente tem, então chama de impulsos de cercamentos religiosos ou regionalizantes, né? Ou seja, aquela prisão de feudos. É como se a gente tivesse, por exemplo, o bairro X é o feudo sei lá o que, o bairro Y é o feudo sei lá o que. E aí, nesse feudo, o senhor feudal ele tem as suas reis que regem esse bairro, né? Então não é mais assim. E assim surgiu o Renascimento Cultural, período de grandes transformações artísticas, culturais, políticas, o que se espalhou por todo o continente europeu. Então, e aí surgiu os estados, surgiu os municípios, e daí surgiu as cidades, as metrópoles, as capitais, os países e as organizações das Nações Unidas, né? E esses controles todos. Soluções, soluçantes, solucionadores, soluçantes. Quem conhece os soluçantes? Não é Silvio Santos, não, soluçantes. Classicismo em Portugal. Então vamos ver aqui um pouco de classicismos lá em Portugal. O pioneiro nas navegações, né? Em Portugal, o classicismo compreende o período literário do século XVI, entre 1537 e 1580. Século XVI. O marco inicial do movimento foi a chegada do poeta Francisco Sá de Miranda a Portugal. Ali, ele se inspirou no humanismo italiano, trazendo uma nova forma de poesia, o doce estilo novo. Esse novo modelo estava baseado na forma fixa de soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, nos versos decassílabos e na 8ª rima. Cara, essa estrutura, ela é tão elegante, ela é tão bonita, ela é tão conciliante, porque ela desenvolve a tal da música. Por quê? Porque existe uma confiança
no leitor. Então a gente pré-equilibra o leitor para desencontrar-se nessa forma de poema, de versos, 2 quartetos, 2 tercetos. E isso o organismo ele assente prazer, porque desses riscos ele se torna familiar e descende por digestão desses arcos reflexos, né? Ou seja, ele tem uma gaveta para receber sonetos. Essa gaveta se chama gaveta de estacionamento cerebelar, né? São áreas musculares que processam essa estrutura lógica. Além de Sá e de Miranda, merecem destaque os escritores portugueses classicistas. Bernardo Ribeiro, com sua novela Menina e Moça, e Antônio Ferreira, com sua tragédia A Castro. No entanto, foi a partir de Luís Camões, um dos maiores poetas portugueses e da literatura mundial, que a literatura portuguesa ganha notoriedade. Sua grande obra, Os Lusíadas, é uma epopeia classicista onde ele narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Ela foi escrita em 10 cantos e está composta de 8.816 versos decassílabos, em oitava rima, distribuídos em 1.120 estrofes. Cara, que aventura não é ler esse texto. O quão é gratificante e agraciado, né? Ou seja, esse trabalho histórico de guardar esse prazer, né? Desse artista nessa época. Cara, eu fico pensando qual é um sentimento desse personagem, né? Se ele soubesse que isso aconteceu. Qual que é o nome dele? Luís de Camões. O classicismo em Portugal permaneceu até 1580. Esse é o ano da morte de Camões e também da União das Coroas Ibéricas, aliança estabelecida até 1640 entre Espanha e Portugal. Muitas alianças aconteceram, né? Características do classicismo. As principais características do classicismo são antiguidade clássica, antropocentrismo, humanismo, universalismo, racionalismo, cientificismo, paganismo, objetividade, equilíbrio, harmonia, rigor formal, mitologia greco-romana, ideal platônico e de beleza. Então esses são alguns ideais, algumas características que a gente consegue desconcentrar-se para credenciar como classicismo. Eu acho as provas, né, que buscam a partir de trabalhos artísticos, né, balizar quem sabe e quem não sabe sobre isso, muito ignorantes do saber, porque é muito ignorante você pegar escalas artísticas e cobrar de pessoas o filtro das ideias de saber classificar isso, porque essa é uma desonestidade, você colocar pessoas para classificar, né? Por exemplo, de qual escola é essa arte, de qual isso por isso que eu acho que essas cobranças, né, elas são muito
muito indigestivas, né? Muito esse sistema nosso de cobrança, né? Ele é muito vexatório. Ele não tem muita. É muito irracional as cobranças que são feitas, né? Dentro do lado. Dentro do lado da referência do que representa o conhecimento. É claro que existe a autoridade do desenvolvimento lógico e matemático, do sentido competitivo e do sentido da oferta que coloca em equilíbrio e situação essas cobranças. Estou falando do sentido de conhecimento, porque não se deve cobrar esses tipos de conhecimento, porque esses conhecimentos eles são de encontráveis, né? Porque existem várias características, conjuntos de características em uma obra e na outra. E isso é quase que um crime você dizer, para analisar as proporções de qual tem mais disso ou qual tem mais daquilo, né? Qual que é a mais certa? Isso quando eu vejo a pessoa falar assim, é para responder qual que é a mais certa. Ai, cara. Nossa. Qual que é a mais certa? Nossa. Não, eu odeio essa frase. Ah. Principais autores e suas obras. De certo que na literatura portuguesa, o autor que recebe destaque é Luís Vaz de Camões, com sua obra Os Lusíadas, 1542. Já na Espanha, Miguel de Cervantes, com sua obra mais notável Dom Quixote. Então lá vai, ó. Autores classicistas, né? Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões. E Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Os Lusíadas. Lusíadas é com Z? Não. Lusíadas e Dom Quixote, né? Sem falar em algumas obras. Isso aqui é na literatura, né? Destacam também-se escritores humanistas italianos. Dante Alighieri, com sua obra mais popular, A Divina Comédia. Francisco Petrarca, pai do humanismo e inventor do soneto. E Giovanni Boccaccio, com sua obra Magma Decameron. Cara, já ouvi falar bastante dessas personalidades históricas e desses anos, né? Desses autores aí. Mas não tenho conhecimento quase nenhum, muito baixo sobre o que desporta intelectualmente essas obras. Talvez seria bom eu pesquisasse, uma vez que eu gosto muito desse período na história, né? É um marco e tanto para a realidade que a gente vive hoje. E talvez aqui a gente encontre raízes onde foi bom mudar e alguns encontros que precisariam mudar, só que nós encontramos caminhos errados ou até continuamos procurando os caminhos, né, que a gente não achou formas corretas ainda para lidar com muitas coisas.
a sociedade, principalmente a brasileira, ela é banhada de impulso, né? As pessoas, o Brasil, né, o pessoal do Brasil, ela tem dificuldade em fazer as coisas com mais paciência e com mais equipe, né, para pensar e decidir. Geralmente a sociedade brasileira ela tem uma expressão de posse e proteção. O que é isso? A pessoa ela adquire posse e ela faz de tudo para ninguém tirar dela. Né? Então é uma questão de posse e possessão e proteção. E aí a gente vê os caminhos, tudo, as pessoas, tudo com esse tipo de comportamento, esse estresse. E aí a gente tem várias personalidades que desenvolvem isso para mostrar pra gente os ladrões, os mendigos, isso e aquilo. Coisas que honestamente nós e nossas soluções, nossas invenções não deveriam, né, ter de desesperar tanto, porque a gente consegue ter na paciência resultados muito melhores, né? Construções muito melhores. O único problema é que esse comportamento aí ele ainda é autoridade no país, né? A gente tem muita descontração e princípio nervoso para funcionar dentro do nosso organismo essa parte, né? A gente não tem consensos e soluções que assentam aos nossos, né, nossos seres e aos seres em nossa volta paz, né? Sustentabilidade, confiança, porque essa desigualdade socioeconômica e todo esse ajeitamento deixa a nossa sociedade muita cheia de versões, né? Cheia de versões de brigas, né? Às vezes as pessoas aguardam os momentos para se comportar como brigadores. Assim, eu não sei vocês o que vocês acham ou o que vocês corrompem-se para achar. O fato é que as coisas não funcionam lá tão bem assim. E muitas pessoas cansaram de procurar maneiras de funcionar e até se corromperam para acreditar que funciona bem, né? Que estamos num bem. E aí isso é muito pano para reflexão. Até porque eu ainda posso refletir, porque eu ainda sou um agente com breve idade, né? Não que uma pessoa que não tem breve idade possa pensar, possa refletir, né? É direito de todo mundo. Mas já cansei aqui. Isso era o que a gente tinha para falar do classicismo, né? Isso foi bom porque nos assaltou de reflexão, e a gente conseguiu fugir um pouco do parâmetro da estrutura acadêmica e nós descomportamos e conseguimos ver com a nossa tecnologia de abrir fundamentos lógicos para nos envolver com essa realidade das pessoas nesse momento histórico, né? É bom praticar isso porque a gente espera que façam isso de nós lá no futuro, né, no futuro aos estudantes que pertencem.
aprender sobre esse momento. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!